Olá, meus seguidores do canal Josias JG. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. É um prazer muito grande poder falar com você através deste vídeo. E eu vou estar trazendo uma palavra para o teu coração, para a sua vida. E eu tenho certeza que se você acreditar na palavra que eu vou estar trazendo para você, a sua vida vai mudar. Eu quero mostrar para vocês o que o Espírito Santo de Deus ele pode fazer na vida daquele que entrega totalmente a sua vida para a direção do Espírito Santo. Eu quero lembrar a vocês de uma personagem bíblica, um dos discípulos de Jesus. A palavra fala de Pedro, e eu quero mostrar para vocês Pedro antes e Pedro depois da descida do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que quando Deus chama Pedro, ele era um pescador de peixes. E a palavra de Deus fala que Pedro, ele seguiu a Jesus, e ele larga a sua rede, deixa, e começa a seguir a Jesus. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele falou para Pedro: a partir de hoje, tu serás pescador de alma. Mas no trajeto, de Jesus ensinando os discípulos, a palavra fala que Jesus ensina 12 discípulos. Então, naquele trajeto, naqueles meses, dias que Jesus estava ali ensinando os discípulos, Jesus ensinava muitas coisas para eles. Embora Jesus ele veio para pregar o reino de Deus, Jesus veio para ensinar os discípulos como deveria ser para pregar a palavra de Deus. Então, Pedro ele aprendeu muito de Jesus, mas Pedro ele era um pouco, vamos dizer assim, nervoso, Pedro ele não deixava nada para trás. Pedro, o que ele tinha que fazer, ele já resolvia, Então Pedro não deixava as coisas para trás. E tem muitas pessoas que são assim. Eu sei que você também conhece pessoas que são desse tipo. Eles não deixam nada para trás. O que vier, eles já solta pela boca e já vai, parte para cima, Então era a vida de Pedro. E a palavra de Deus fala que quando Jesus ele vai para o monte lá e vai para a oração, a Bíblia fala que os seus discípulos ficam todos ali dormindo enquanto Jesus vai lá orar. E a palavra de Deus fala que quando chegam os soldados para prender Jesus, a Bíblia fala que logo Pedro, ele tira da sua espada, e a palavra de Deus fala que ele corta a orelha do soldado. Porque Pedro ele era assim um pouco violento, Pedro ele era assim muito expansivo nessa parte. E a Bíblia fala que Jesus, olhando para Pedro, até mesmo Jesus, ele repreendeu Pedro, porque não era desta maneira que Jesus estava ensinando os discípulos. Jesus ensinava os discípulos a amar o próximo. E quando alguém batesse na sua face, você poderia dar o outro lado também, Então Jesus ensinava desta maneira para os seus discípulos e ensina até hoje para nós também. Mas a palavra de Deus fala que quando acontece isso, Pedro vai, tira e corta a orelha do soldado, como eu já falei para você. Jesus vai, faz um milagre ali de novo e coloca a orelha do soldado no mesmo lugar e ali realiza o milagre. Então, antes de tudo isso acontecer, Jesus sempre ensinava os seus discípulos e falavam assim para eles: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus ele estava sempre prometendo para os seus discípulos a descida do Espírito Santo. E eu acho assim tão interessante esta palavra que Jesus falava assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo que vai ficar convosco até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus fala que eles ficavam em oração, buscando a presença do Espírito Santo,
até que um dia, diz a palavra de Deus, que eles estavam ali, todos, clamando a Deus, clamando ao Pai, e de repente veio do céu um vento impetuoso. Isso aí está lá em Atos dos Apóstolos, né? Fala que veio do céu um vento impetuoso e encheu aquele lugar, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo colocava na boca deles. Então eles começaram a falar, e ali tinha pessoas de diversas nações. Então de repente eles começavam a entender, né? Falavam da mesma língua do outro. Então houve assim aquele Pentecoste muito grande ali na vida dos discípulos. E a palavra fala que eles ficavam cheios mesmo do Espírito Santo. E a palavra fala que depois que Pedro ele se enche do Espírito Santo, ele ficou muito diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui. A palavra de Deus fala que uma certa vez Pedro e João, eles estavam ali no templo orando. E de repente, quando eles saem do templo, eles vão andando assim, eles dão de cara com uma pessoa que está ali no chão, e essa pessoa está precisando de cura, né? Mas essa pessoa, ao invés de pedir a cura, ela pediu dinheiro para Pedro e para João. E a palavra de Deus fala que Pedro olha para aquele homem e fala assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta, toma a tua cama e anda. Diz a palavra de Deus que aquele paralítico tomou aquela cama, né? E começou a andar e começou a glorificar a Deus. Então você nota só a diferença de Pedro antigamente e Pedro quando estava cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala também que Pedro, num sermão, ele pregou, ele ganhou mais de 5.000 almas. Foi um acréscimo, né, de almas. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus fala para nós hoje, ele está falando no meu coração para me passar para você. Para você fazer a obra de Deus, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Mas você tem que ter a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque através da unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai ver que os milagres vão acontecer. E a Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Então, a partir do momento que você se encher do Espírito Santo de Deus, a sua vida vai mudar. Você vai ver que você vai ficar bem mais tranquilo. Quando vier as lutas, quando vier as provas, você vai começar a entender que realmente existe um Deus Todo-Poderoso que vai te dar força para que você possa vencer todo o mal. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é totalmente diferente de uma pessoa que não tem o Espírito Santo. A pessoa que não tem o Espírito Santo é uma pessoa, ela pensa mais na obra da carne, né? Ela pensa mais nas suas vontades. Agora, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ele não pensa conforme ele quer, mas ele sempre está na direção do Espírito Santo de Deus, tá certo? Então, se você está ouvindo esta palavra, eu estou trazendo para você hoje, através desse vídeo, procura fazer desta forma que eu falei para você. Busque a palavra de Deus, encha o teu coração da presença do Espírito Santo de Deus, começa a orar, começa a clamar a Deus, começa a buscar o Espírito Santo, e você vai ver que você vai ser uma bênção aí na sua igreja, no seu ministério, né? Você, quando começar a falar ou quando começar a cantar, você vai ver que realmente vai fluir. As pessoas vão começar a sentir a presença de Deus através da sua vida. E através da sua vida você pode também realizar milagres, né? Você vai poder colocar as mãos sobre os enfermos vão ser curados. Mas não por causa de você, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Então essa é a diferença.
da pessoa que é carnal, da pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então faça isso. Se você gostou deste vídeo, compartilha com outras pessoas e guarda esta palavra no teu coração, porque Deus quer usar a sua vida, tá bom? Deus quer transformar a sua vida, porque eu tenho certeza absoluta que você é um escolhido de Deus, tá bom? Guarda esta palavra no teu coração, fique na bênção do Senhor, que Deus te abençoe. Eu vou orar por você e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa vida nas tuas mãos, que acabou de ouvir esta palavra. Meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, alcance essa vida com o teu poder, com o teu Espírito Santo, e que ela venha experimentar, Senhor, este poder que vem do céu, para que ela possa ser usada aqui na terra. E que muitas e muitas pessoas sejam alcançadas a Cristo através desta pessoa que está assistindo este vídeo agora. Eu abençoo ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Traga a tua bênção, a tua graça sobre a vida dela em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Beijo no teu coração. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Deixa o seu like. Amém? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas por Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.